Paz, Senhor, irmãos. Lucas, capítulo 3, verso 16. Lucas 3, 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos já por essa manhã, na tua presença, pelas tuas bênçãos dessa noite. E te pedimos, Senhor Deus, que o teu bom Espírito esteja presente, a tua graça seja uma realidade nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Na primeira aula de ontem, nós vimos da necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo, porque entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele faz parte do projeto. Nós não podemos falar em evangelho e, ao mesmo tempo, excluirmos o batismo com o Espírito Santo. Não temos como, porque o evangelho, ele tá associado ao batismo com o Espírito Santo. É parte integrante do evangelho, do projeto, é o batismo. Então nós fizemos algumas considerações ontem. Vimos, à luz da palavra, que o batismo é parte integrante, quando mostramos o Cordeiro, desde de Adão até João, que aponta o Cordeiro, e até os nossos dias, o Cordeiro, que está vivo no nosso meio, e o sangue, que é o seu Espírito Santo. Então foram essas primeiras palavras, irmãos, se recordam, não é? O batismo com o Espírito Santo é parte integrante, faz parte do projeto, não tem como sair. E ao longo do dia, nós vimos essa realidade. Os irmãos à tarde ontem tiveram aula de dons espirituais, não foi? E eu pergunto, como podemos ter dons espirituais se nós não tivermos o batismo com o Espírito Santo? Porque os dons são dons do Espírito, né? Não são dons naturais. Não é dom de costurar, dom de tocar violão, não é isso, são dons espirituais. Nós necessitamos então da bênção do batismo com o Espírito Santo. Nós vimos também à noite, na aula de salvação, que a dinâmica do chamado, a dinâmica da salvação, que a salvação é dinâmica, primeiramente, que é não estática, e depois que a dinâmica dessa salvação é porque ela é em espírito, ela é em santificação. Quer dizer, ela é pelo Espírito que santifica. É o Espírito Santo do Senhor. Então, quando o homem, ele obedece, ele naquela hora, ele está se santificando. Ele está sendo preparado para viver na eternidade ao lado daquele que é santo, santo, santo. Por isso o seu Espírito é santo. E o homem se santifica quando ele obedece a esse Espírito, que é o Espírito do Senhor. Então vimos que da necessidade de estarmos também no Espírito para ouvirmos a palavra do Senhor. Precisamos da bênção do batismo com o Espírito Santo. Hoje pela manhã nós vimos a aula de igreja como corpo de Cristo. Que a necessidade é 100% necessidade de termos a bênção do Espírito Santo. Porque de um lado é o corpo. E o corpo só tem vida quando o sangue está circulando dentro dele. Assim também é a igreja, que só é viva. Igreja morta tem, está tudo certo, não é o nosso caso aqui nessa manhã, falar nela. Nosso caso é falar na igreja viva. A igreja viva, para ser igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo, tem que ser viva como é o Senhor Jesus Cristo. Não é quando ele vai para a glória, estabelece aqui uma igreja que é exatamente como ele é. Ele é vivo e o seu corpo é vivo também. E onde é que está a vida do corpo? É porque há o sangue circulando dentro dele. Onde é que está a vida da igreja? É que tem o Espírito Santo que circula dentro dela. Ninguém sondou a mente de Deus, fala a palavra, mas o Espírito Santo sonda. Então nós temos uma maneira de sabermos qual é a vontade do Senhor. É estarmos no mesmo Espírito que está na eternidade.
O sangue que circula no meu cérebro, ele circula nas partes mais interiores do meu corpo. Então o meu corpo, o meu dedo do pé, ele se movimenta, por quê? Porque há um sangue circulando e o meu cérebro, o meu sistema nervoso, ele consegue mandar uma ordem lá para o dedinho para ele se movimentar. Assim é o Espírito Santo do Senhor, que está na mente do Pai e circula no meio da igreja. A igreja tem o sangue, tem o Espírito, então é a bênção. Então entendemos que sem o sangue de Jesus, sem o Espírito Santo, sem essa bênção do batismo com o Espírito Santo, para começar esse processo, é impossível nós sermos chamados de igreja e de crentes e de servos do Senhor, porque é o corpo que precisa do sangue. Muito bem, isso foi posto, completamos hoje, porque precisava falar nessas aulas que não tinham sido dadas ontem ainda. Então esse entendimento, entendemos que está essa palavra inicial ontem, terminamos agora. Vimos alguma coisa ontem, vimos a diferença do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Paulo que passa em Éfeso, viu alguns irmãos. Fizemos algumas perguntas, falamos que tínhamos 4 perguntas e fizemos a primeira: que devo fazer para eu ser batizado? Ser crente, crer no Senhor Jesus, ser sincero diante de Deus, dar ouvidos à palavra do Senhor, dar crédito à pregação, ter fé, pedir e esperar. Falamos da pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez: vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ele não dará o Espírito Santo àquele que pedir? É uma pergunta que o Senhor fez. E a resposta é sim, o Senhor dá mesmo àquele que pede ao Pai, aquele que bate a porta, que é o Filho, e aquele que busca o Espírito, ele encontra a bênção do Senhor. Então, se pedir o batismo com o Espírito Santo, o Senhor vai dar. Ele vai dar? Não. Ele não vai dar, não. Ele já deu. Já está profetizado. Desde a eternidade o Senhor tinha já determinado. E ao longo da história o Senhor vem mostrando. Vem Joel, um profeta, um dia, e fala: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia se cumpriu em Pentecostes, há 2000 anos atrás aproximadamente. Então o Senhor não vai dar o batismo com o Espírito Santo, não. A profecia já foi entregue, já foi derramada. Agora nós tomamos posse dessa bênção. Vem o Senhor agora e sela algo que Ele já falou. É o que vai acontecer nessa manhã, quando o Senhor batizar algumas pessoas aqui. Vai selar um projeto, e a profecia de Joel, mais uma vez, vai se cumprir no nosso meio, porque foi falada pelo Senhor, e a sua palavra é fiel e verdadeira, e Ele cumpre a sua palavra para a glória do seu próprio nome. Então, visto isso tudo, até aqui nós vimos ontem. Agora nós vamos continuar a nossa aula. Tem mais 3 perguntas para serem feitas. A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela nos vacina contra o veneno da religião. E a pergunta é aquela que está no quadro: quem batiza com o Espírito Santo? Mas como é que essa pergunta é vacina contra o veneno? É porque lá embaixo, lá na religião, lá no vale, todo mundo está batizando. Todo mundo batia com o Espírito Santo. Pedro está batizando com o Espírito Santo, está profetizando também. Pedro, Paulo, Joaquim, Antônio, Manuel, todo mundo. Até Tomé, que não cria em nada, está batizando também. Batizando, profetizando. Está tudo batizando e profetizando. A maior festa lá embaixo. Mas na obra do Espírito Santo nós sabemos quem batiza e por que é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, eu vou falar uma palavra para os irmãos vão guardar na mente e na alma. Nesta manhã, o Senhor vai batizar muitas pessoas aqui com o seu Espírito Santo, porque é o propósito do Senhor. E quando Ele estiver batizando algumas pessoas com o Espírito Santo, o irmão vai gravar, vai guardar esse momento na sua vida, porque quem vai batizar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo que vai batizar, porque Ele estava na eternidade, é Ele quem estava na eternidade com o Espírito Santo. Semana passada havia um grupo aqui de principiantes também, e os pastores impuseram as mãos. Tinha aqui vários pastores, alguns diáconos ungidos, e nós impusemos as nossas mãos, e os irmãos foram batizados. Mas eu tenho certeza absoluta que não fomos nós quem batizamos. Glória a Jesus. E quando Pedro se reuniu lá com Cornélio e sua família, e Pedro começou a orar,
e os irmãos foram batizados, nós sabemos pela palavra que quem batizou também não foi Pedro, porque senão nós estávamos perdidos. Se Pedro tivesse nos batizado, como é que ia acontecer agora? Pedro já morreu, tem 2000 anos, como é que vai fazer? E Paulo, conversando com os irmãos, foi batizou também. E em Pentecostes, no ano 33, os irmãos estavam reunidos, e Pedro estava presente, e outros mais, e caiu fogo do céu, e o Senhor batizou a todos com o Espírito Santo. Se fossem os homens, como é que não ia fazer agora para levantar outro Pedro? Como é que ia ser feito se somos nós quem batizamos? Quem batiza é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava na eternidade com o seu Espírito. Ele não veio só, ele veio cheio do seu Espírito Santo. Porque senão não faria as obras que ele fez. E quando ele morre, as pessoas falam, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E ele vem para cá com o seu Espírito, deixa a bênção e fala na palavra, não vos deixarei órfãos. O texto que nós lemos, ele vos batizará com o Espírito Santo. Os irmãos se recordam em Lucas 3 que nós lemos. E há um trecho na palavra que o irmão vai ler agora também, corroborando com essa verdade que estão falando, em João capítulo 1, versículo 33. João batizava no Jordão. Então, um dia veio um grupo para ser batizado por ele. E ele recebe essa revelação que o irmão vai ler agora. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João recebe essa revelação. Esse João aí já é outro João. É João o profeta, aquele que antecedeu o Senhor Jesus Cristo. Ele batizava e o Senhor deu uma revelação a ele. E a revelação foi o seguinte, olha, os irmãos ouviram a palavra, né? Aquele que tu viste descer sobre o Espírito Santo é esse que batiza. E no meio da multidão veio um, que era igual a todo mundo, não era diferente de ninguém não. Por isso precisava de um sinal. Uma pomba pôs sobre sua cabeça e todo mundo ouviu a voz. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, quem me comprazo. E o Senhor tinha dado a revelação a João, dizendo que era ele que ia batizar com o Espírito Santo. Glória a Jesus. E o nome dele era Jesus. Quem estava ali era o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é uma alegria que nós temos. Eu, particularmente, os irmãos me perdoem primeiro um pequeno testemunho. Eu tenho gravado na minha alma, no meu coração, o momento do meu batismo. Não esqueço nunca. O dia que eu fui batizado. Porque naquele dia o Senhor me tocou. Eu me lembro quando Ele um dia me tocou. Né? Há um hino que nós cantamos. Com um toque de esperança e de amor. Foi no dia do meu batismo. Ele veio, tocou, selou o coração. E é isso que o Senhor vai fazer nessa manhã. Selando o pacto com muitas pessoas para o louvor do seu próprio nome. Então, meus irmãos, essa pergunta é muito simples, mas é necessária para nós. Jesus é o único quem batiza com o Espírito Santo. Ele é o único que tem capacidade para fazer isso. Ele tem autoridade para batizar o homem. Glória a Jesus. A terceira pergunta, então nós sabemos agora o que devemos fazer para sermos batizados. Nós já sabemos, as respostas foram dadas. Sabemos também quem batiza com o Espírito Santo. Já sabemos muita coisa, mas ainda falta ainda alguma coisa que nós sabemos, que é uma pergunta muito simples, agora vem também, está no quadro. Então eu já sei o que devo fazer, sei quem batiza, que é muito importante, mas eu poderia perguntar quais os benefícios dessa bênção. Quer dizer, o que eu vou ganhar em ser batizado? É uma boa pergunta, não é? Todo mundo quer ganhar alguma coisa, ninguém faz nada. Você vai receber um presente, mas para que eu vou fazer com ele? Essa bênção do batismo com o Espírito Santo, ela tem duas respostas. A primeira resposta para essa bênção do batismo é para você viver no seu tempo aqui ainda. Esse curto espaço de tempo que nos resta. Que é o tempo da nossa vida. Que nós chamamos de vida, não é, irmãos? Porque nos falta o nome apropriado. Porque isso aqui não é vida para ninguém. Não é? Vida mesmo é na eternidade. Que é vida eterna. É vida que nós não convivemos com tristeza, com enfermidade. Lá é vida. Aqui é um tempinho que nós temos aqui. Então, para nós vivermos esse curto espaço de tempo aqui ainda, é necessário estarmos batizados com o Espírito Santo. E há um grande benefício para nós, como igreja do Senhor, que é o benefício de nós darmos testemunho do Senhor com poder. É testemunhar com poder, é ser uma verdadeira testemunha. O irmão vai ler, por favor, Atos,
capítulo 1, versículo 8, e vai mostrar para nós o que é poder de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Há uma versão que fala virtude ou poder. Recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aí nós entendemos o seguinte, que a verdadeira testemunha do Senhor, ela é batizada com o Espírito Santo. A verdadeira testemunha, ela é batizada com o Espírito Santo. Porque ela testemunha de algo que ela não viu e não sabe. Então só o Espírito Santo vai revelar. Como é que eu vou testemunhar de algo que está na eternidade, se eu não estou lá? Só tem um jeito, é quem está na eternidade me revelar. E só me revela com o batismo. Eu batizado com o Espírito Santo. A verdadeira testemunha, ela é batizada com o Espírito Santo. E nós vemos isso na palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra nos fala, ele era cheio do Espírito Santo. Aí ele deu testemunho. Na hora do seu nascimento, o dia que nasce, a hora que nasce, de quem nasce, local, dia, data, mês, ano, por revelação. Ele vive por revelação, ele fala por revelação, ele cura por revelação, ele foi preso por revelação, julgado, condenado e morreu por revelação e ressuscitou por revelação. Ele deu testemunho do poder de Deus. Tudo o que fez foi por revelação. Nada fez de si mesmo. Não falou uma palavra, não andou, não caminhou. Onde quer que ele fosse, ele ia, porque o Espírito Santo o induzia, revelava, vai para tal lugar, vem para cá. Um dia, mandaram chamar Jesus. Um homem chamado Lázaro tinha morrido. Ele passava sempre em Betânia, ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro morreu. E mandaram chamar Jesus. Ele foi. Mas sabe quando que ele foi? O dia que o Senhor revelou para ele. 4 dias depois. Por que ele não foi antes? Ele não foi antes porque não era projeto para ele antes. Eu falei, não, ainda tem que ir, eu tenho que fazer alguma coisa ainda. Porque o pai falou, não vai agora não, você vai fazer isso, vai falar aquilo, vai curar outra pessoa aqui ainda. Então ele viveu por revelação. Quando ele vai na casa de Marta, na cidade, o homem tinha morrido há 4 dias, ele vai lá, opera a maravilha, manda o cidadão sair da morte, Lázaro sai da morte dos tais, e Lázaro saiu, o nome do Senhor foi glorificado, o exemplo ficou até hoje falando nisso. Porque ele viveu por revelação, deu testemunho da glória de Deus. Depois vem Estevão, o primeiro mártir da igreja, que morre também e deu testemunho, porque ele era batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que ele morrendo, ele vê os céus abertos, vê o Senhor assentado no trono, ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus, cheio do Espírito Santo ele estava, cheio do Senhor, morreu dando testemunho da bênção do Senhor. E tinha um cidadão que estava perto dele, um homem chamado Saulo, que consentiu na sua morte. Anos mais tarde, esse homem se converte, seu nome é mudado para Paulo, e foi uma bênção na presença do Senhor, e não parava de pregar. Ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho, se eu parar de pregar o Evangelho. A Bíblia não fala o que eu vou falar para os irmãos não, mas certamente o testemunho de Estevão foi tão grande na sua vida, que quando Paulo parava de pregar o Evangelho, ele lembrava que um homem tinha morrido lá atrás. Ele não viu Jesus, Paulo não conheceu Jesus, mas ele conheceu Estevão, Jesus na vida de Estevão, e ele viu Estevão morrendo, consentiu na sua morte, e aquilo foi um testemunho muito grande na sua vida. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Estevão deu testemunho porque só um homem cheio do Espírito Santo, que poderia morrer sem causa nenhuma, só porque pregava o Evangelho, por amor ao bem maior que foi a obra do Senhor na sua vida. Só cheio do Espírito Santo. Nós entendemos o que é aquilo, porque o mesmo Espírito que estava sobre Estevão está sobre os irmãos nessa manhã também. É o mesmo Senhor. Depois vieram os irmãos do primeiro momento da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva. Primeiro momento da igreja do Senhor, estabelecida na terra. A igreja que sofre uma perseguição tremenda. 10 ondas de perseguições vieram sobre a igreja. O Império Romano, que dominava todo o mundo de então, vem sobre aquela igreja, aquele povo que pregava um cidadão que tinha morrido e tinha ressuscitado. Aquilo era demais para eles. Criem muitos deuses e era demais. Mais um Deus, e esse Deus é diferente do deles.
E a perseguição veio de tal forma que houve um momento na história que nas cercanias de Roma não havia madeira, não havia árvore mais para sacrificar crente, para fazer fogueira, para matar crente nas cruzes. Tal foi a perseguição. Mas quanto mais crente morria, mais o Senhor salvava. Foi uma coisa impressionante que aconteceu na história. Isso está na Bíblia, não está na história mesmo. Quem quiser, vá nas bibliotecas, no livro de história, e vai encontrar isso que eu estou falando. Quanto mais crente morria nas arenas, irmãos lançados às arenas, para serem trucidados por animais ferozes, para servir de espetáculo para o mundo. Não era espetáculo, não. Eles faziam um culto de adoração ao Senhor. E ia morrer cantando e glorificando o nome do Senhor. Eram os irmãos que estavam na primeira igreja. É o testemunho que a igreja dá. Então é poder para testemunhar. Quem é que pode testemunhar, dar esse testemunho se não tiver cheio do Espírito Santo? Mas não ia mesmo, e ninguém aqui vai. Agora, pelo Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre os irmãos, é o Espírito Santo que estava sobre nós. Os mesmos leões que eles enfrentaram os leões, os animais ferozes, que hoje estão dentro dos zoológicos e dos circos. Mataram todos, quase todos. Então escapulimos dos leões? Não escapulimos, não. Nós enfrentamos os mesmos leões. Só que agora é aquele que quer se parecer com um leão, está ao nosso derredor, está ansioso para tragar o incauto, mas nós vencemos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito que os irmãos venceram no passado, mesmo morrendo, nós vencemos hoje também. Como? Morremos também. Nossa carne morre e nós vencemos o adversário pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O mesmo Senhor que batizou no passado é o mesmo Senhor que vai batizar agora, porque para Ele não tem passado, não tem futuro, não tem nada. Ele é Senhor do tempo. Para o Senhor é a mesma coisa. A igreja está morrendo agora também. O leão, para o Senhor, Ele está vendo os leões ao nosso redor. E João tem uma visão, foi arrebatado. E João, esse agora não é o Batista, aquele que batizava no Jordão, mas João o Evangelista. Ele foi arrebatado na ilha de Patmos, e ele, em uma das suas visões, ele vê um povo que vem cantando, subindo. Ele fala: Senhor, quem é esse povo que está vindo aí? E o Senhor fala: esses aí são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, aqueles que enfrentaram os leões, aqueles que enfrentaram as cruzes, aqueles que enfrentaram o mundo e venceram, porque estão batizados com o Espírito Santo, lavados com o sangue do Cordeiro, libertos, e o clamor constante na alma, o Espírito Santo presente, confirmando o batismo. Somos vencedores, glória a Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o primeiro grande benefício é esse: é dar testemunho e ser vitorioso em Jesus. É dar testemunho do poder de Deus, o poder que está com você. Você está no Espírito, Deus te dá uma revelação, você fala da revelação e dá testemunho do Senhor. Há algum tempo atrás, o Senhor deu uma revelação a um dos nossos companheiros, ele estava no seu escritório, e o Senhor falou: olha, hoje vai entrar um cidadão aqui que já foi crente, já me serviu, e hoje ele perdeu a bênção, está no mundo, ele precisa de ouvir uma palavra. O dia se passou, foi passando, deu a manhã, deu a tarde, a noitinha. A última pessoa que o irmão atendeu no seu escritório era um cidadão, e o Senhor falou: é esse cidadão aí que eu falei. E o irmão falou do Senhor para aquele camarada, ele começou a chorar, porque a revelação que o Senhor tinha dado era verdadeira, e aquele cidadão confessou ali que tinha se afastado do Senhor. Isso é viver por revelação, é dar testemunho. O irmão sabia disso? Não, nunca tinha visto aquele camarada antes, mas o Senhor sabia, e quando ele fala da revelação, ele está dando testemunho do poder de Deus. Viver por revelação, falar por revelação, caminhar por revelação, isto é estar cheio do Espírito Santo. Isso é testemunho. A verdadeira testemunho do Senhor, ela é batizada com o Espírito Santo. Bom, esse é o primeiro benefício da bênção do batismo com o Espírito Santo. O segundo grande benefício é para o momento do arrebatamento. É a nossa grande bênção, né? Enquanto vivemos aqui, temos a bênção de sermos usados, falar por revelação, e o grande benefício é para o momento do arrebatamento. A hora que a trombeta soar e uma igreja subir
para a eternidade. Mas como que o batismo com o Espírito Santo, esse momento ele vai ser usado? Porque o batismo com o Espírito Santo é fogo. É o fogo aceso da sua alma. É o fogo que está na glória de Deus, está eternamente aceso. E o óleo vem sobre a sua vida, e o Senhor acende esse óleo, e você reflete o fogo da eternidade. Só com o coração aceso é que você vai entrar para a eternidade. Mas como é que é esse negócio? Não, é muito simples. Eu vou explicar para os irmãos. Nós estamos falando aqui em fogo, última hora, é o último momento, né? E nós nos reportamos imediatamente à parábola das 10 virgens que vão a um casamento. Então a Bíblia nos fala de 2 grupos de pessoas que vão a um casamento. A um só deu o nome de loucas e a outra só deu o nome de sábias ou prudentes. E nós só entendemos o porquê esses nomes tão fortes no final da parábola. E o Senhor explica a parábola, como é que foi o negócio. 2 grupos de pessoas vão a um casamento. O noivo era comum a todas elas. Elas sabiam quem era o noivo, sabiam onde é que era a casa, onde ia ser a festa. Falavam no noivo, certamente. Tinham candeia, que é um objeto igual aquele. Aquele está ampliado, não é daquele tamanho não. Está ampliado para o irmão lá atrás poder ver melhor. Ele é pequeno, é uso pessoal. Isto é, cada um tem o seu, né? De barro, pequeno. O óleo ali contido, ele é suficiente para mais ou menos 40 minutos, meia hora do fogo aceso ali, para iluminar a pessoa. Como a palavra fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo, é a bênção na sua vida, que ilumina. A pessoa sabe com quem está falando, que ilumina o seu rosto e ilumina o seu caminho. Então elas tinham candeia, todas elas. Sabiam do noivo, sabia quem era, estava tudo certinho. Foram preparadas, certamente, a Bíblia não fala, mas certamente foram vestidos para o casamento. E aconteceu um fato inesperado, é que o noivo, o dono da festa, ele era o dono da festa. Ele vinha na parábola o momento que ele quisesse. Festa na sua casa, ele quer dar a festa. E o noivo da parábola veio à meia-noite. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Elas descansaram, deitaram e descansaram. Todas. E quando deu meia-noite, alguém deu um grito, que elas acordaram. E o brado foi esse: eis aí o noivo, saíram ao encontro. Nesse momento é que nós podemos sentir a diferença. Foi naquele momento, porque até então não tinha diferença. Todo mundo tinha candeia. E qual é a diferença? É que 5 delas não tinham em seus vasilhames, para as candeias, não tinham óleo nos vasilhames. Aquilo fez diferença. A diferença é que não era visível, né? Porque não havia diferença entre elas. E elas pedem do azeite. Aquelas que não tinham pedem: dai do vosso azeite. Os irmãos se acordam da segunda pergunta: quem batiza com o Espírito Santo? As 5 que tinham o óleo falaram o seguinte: olha, não sei acaso que falte a nós e a vós, e diante daqueles que o vendem e comprai para vós. Mas acontece o seguinte, que aquele que estava vendendo o óleo sem preço, sem dinheiro, de graça, ele estava na festa também. Os irmãos se acordam da primeira palavra que eu falei na aula de ontem e a primeira que eu falei na aula de hoje, que o Espírito Santo, ele é parte integrante do projeto de salvação de Deus. Ele não vai ficar aqui não. Ele clama a cada momento eterno dele. O Espírito e a igreja dizem: vem. Se ele clama ao Senhor incessantemente: vem, como fala a palavra, ele não vai ficar fazer o que aqui? O único motivo do Espírito estar conosco nesse mundo ainda é por causa da igreja. É o único motivo. E a igreja vai embora, vai com o Espírito Santo. Então o que aconteceu? Ele anunciou: eis aí o noivo. E ele foi embora junto. Fechou a venda, que vendia o óleo de graça, e foi embora. Aquelas que clamaram: mas dá-nos o vosso azeite. Porque não é o homem quem batiza é Jesus Cristo. Por isso elas falam: e diante daqueles que o vendem. Aqueles que o vendem, quer dizer, é a própria eternidade, é a própria Trindade. Por isso usou no plural. E o fato é que o Espírito Santo entrou, a igreja entrou junto, as 5 que tinham óleo, porque eram conhecidas, está com a candeia acesa. Quem está à porta sabe quem é, meia-noite, densas trevas.
Então ele olhou, não, você eu conheço, entra. Você eu sei quem é, você entra. Entra. Porque está olhando, a candeia iluminada, o rosto está aceso. Tudo dá para conhecer. Mas quem não é, não tem jeito. Eu para trás eu não sei quem é. Foi a resposta, só deu para aquela assim, sem óleo. Meus irmãos, essa parábola, ela fala exatamente o que está acontecendo e o momento final, aquilo que vai acontecer, que não aconteceu ainda. A meia-noite não chegou ainda, mas já escureceu, já anoiteceu. 2 grupos de pessoas, todos os grupos, hoje eu não vou errar não, porque eu costumo falar que todos os 2 grupos têm candeia, e depois eu conserto, mas hoje eu vou falar direto logo. Todos os 2 grupos são uma candeia, nós somos uma candeia, nós não temos não, nós somos candeia de barro, candeia que quebra, candeia que morre, candeia que vai para o hospital, candeia que só tem valor para a eternidade quando está cheio do óleo do Espírito Santo, candeia que Deus só conhece quando está cheio do óleo, porque é a identidade da eternidade. Aquilo que nos identifica com a eternidade é aquilo que veio da eternidade. Então só vai para a glória de Deus, a Bíblia fala, só vai para lá quem veio de lá. Mas peraí, nós viemos de lá? Mas se nós somos enxertados na boa oliveira, nós temos o óleo do Espírito Santo, nós voltamos para lá, porque nós estamos naquele que veio de lá, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se estamos em Jesus, nós somos uma nova criatura, isso é, o homem velho que estava na terra, ele morreu, acabou. Mas o novo homem em Jesus, esse é conhecido de Deus. Então agora nós podemos encaixar nessa palavra. Aquele que veio, vai voltar. Nós viemos em Jesus, nós viemos da eternidade. E vamos voltar para a eternidade, glória ao Senhor. Porque estamos em Jesus, tem uma identidade dos céus. Então, 5, todas 10 são candeia. Conhece o Senhor, fala no noivo, sabe onde é que é a casa do noivo, fala na eternidade, canta a eternidade, coloca nas camisas, coloca na medalha, Jesus Cristo, eu estou aqui, coloca nos carros, tá tudo, todo mundo está falando de Jesus, o mundo inteiro. O Evangelho sendo pregado a toda criatura. Lá na Europa já passou pelo seu momento, na Ásia, grandes avivamentos, na Coreia, grandes avivamentos. A África foi o continente mais evangelizado. Os Estados Unidos e a Europa enviaram para a África, ao longo da história, evangelistas que nunca mandaram, o volume foi tão grande que nunca chegaram aqui no Brasil. O Brasil está vivendo o seu último momento agora. O Senhor está avivando, mandando a sua bênção. Estamos vivendo a obra, essa é a última obra, a obra dos sinais, a obra do testemunho, que é o que o Senhor está fazendo conosco. Então o mundo inteiro já foi visto como evangelho. Agora são sinais. Muito bem, já anoiteceu. Candeia nós somos. Já escureceu e estamos aguardando o noivo. Quando der meia-noite, densas trevas, o pecado já chegou há muito tempo. Só está agora piorando. Por quê? Quando falamos em pecado, nós cometemos alguns erros, né? E o primeiro erro é começar a dar nome errado para o pecado. Não é falar aquilo que é consequência do pecado, você dá o nome do pecado. Não. O homem só comete um pecado na sua vida. Só tem um pecado do homem. É estar fora de Jesus. Né? Errais não conhecendo a palavra, a Bíblia e o poder de Deus. Então o homem erra quando ele não conhece a palavra que é Jesus e o poder de Deus que é o Espírito Santo. É o erro do homem não conhecer Jesus. É o único erro que o homem comete, o único pecado do homem é estar fora de Jesus. O resto é consequência do pecado. Então a cada dia que passa o homem está se afastando mais do Senhor. Então está escurecendo a cada dia que passa. Há um povo se afastando mais e um povo está chegando mais a Jesus. Quando der meia-noite, que é um momento de transição, um momento em que um momento vai terminar, a história vai haver uma cisão naquela hora, vai ser antes e depois, naquele momento histórico maior, o segundo maior evento da história da humanidade. O primeiro maior evento, o primeiro grande evento foi o advento do Messias, quando Jesus Cristo nasceu. Agora o segundo grande evento é o arrebatamento da igreja. É o maior evento, estamos próximos a esse grande evento. Vai abalar a história da humanidade, porque um povo vai embora mesmo, vai ser arrebatado mesmo, aqueles que estiverem no Senhor. E nesse momento será um momento de trevas. É o momento que termina um dia histórico, profético, um momento de transição, meia-noite, e um momento que é
o outro dia que será o grande dia para a igreja. Grande e terrível. Grande para a igreja que vai subir e grande para aquele que não vai subir. E terrível para aquele que não vai subir. Por isso é grande e terrível dia. E a igreja está preparada. Como? Tem candeia, é uma candeia, o óleo está presente na pessoa do Espírito Santo e o fogo que está na eternidade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então está tudo pronto. Tudo pronto. Só nos falta agora é o arrebatamento. Agora, diante dessa pergunta que respondemos, que é a terceira pergunta, quais os benefícios dessa bênção, já falamos, não é? O primeiro benefício é poder para testemunhar. O segundo é o preparo para o arrebatamento. E foi falado agora, o preparo, eu vou reduzir em 2 palavras, é estar com a candeia cheia do óleo do Espírito Santo. E acesa, porque quando der meia-noite, o noivo vai chegar e aquelas que têm óleo, não vou precisar falar nada, que já tem um argumento. E que argumento é esse? É o argumento da terra? Não, é o argumento da eternidade, que é o único argumento que o Senhor ouve. Argumento dele. Então, essa igreja vai entrar. Então, é preparo para o arrebatamento, a trombeta vai soar, um povo com a candeia acesa, a sombra, que quando ela está acesa, ela fica à sombra, e é esse o objetivo, é esconder o barro mesmo, e só para apresentar Jesus, é o reflexo de Jesus na sua vida, e o pai conhece o seu filho. Então, a porta da casa, candeia acesa, quando ele olhar, ele vai ver um reflexo do fogo. Quando refletir, vai refletir o filho ele conhece. Então, você está no filho, entra. Então, eu preparo para ir para a glória de Deus. Está entendido isso? É a velocidade da luz do fogo do Espírito Santo, que é diferente da velocidade do som. As outras 5 que não tinham a luz, elas tinham o argumento da voz: Senhor, abre-nos. Mas o som não tem como acompanhar a velocidade da luz. A velocidade do som, ela é infimamente menor. Enquanto a luz, essa luz mesmo está aí, ela se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, o som se propaga a 340 metros. Então a diferença por segundo não tem como comparar. 340 metros com 300 mil quilômetros. Essa luz que está aí, quanto mais a revelação. Porque isso aí é parte, a revelação é o todo, é o absoluto. Então quem está na revelação acompanha a velocidade da eternidade. Quem está no argumento, eu penso, essa velocidade não acompanha não tem como. Por isso eu falo, não vos conheço. Porque quando o Senhor falou, não vos conheço, já aconteceu tudo, já está na eternidade há muito tempo. Da rapidez da revelação. Então isso aí posto, agora podemos fazer a 4ª pergunta. Então a terceira pergunta é poder para testemunhar e preparo para ser arrebatado nessa última hora de trevas. Agora a 4ª pergunta que não está no quadro. Os irmãos talvez ficaram procurando, mas estou vendo, o pastor está falando 4, não estou vendo a 4, mas nós fizemos de propósito. Porque 3 perguntas nós respondemos à luz da palavra. Tudo que falamos está aqui dentro. Não saímos em nada 1 centímetro, 1 milímetro da palavra, tudo aqui dentro. E a 4ª pergunta, aí é diferente, quem vai responder é o próprio irmão. Por isso não colocamos no quadro, porque aquelas ali eu respondi. A 4ª pergunta é muito simples também. E eu vou falar para os irmãos. No céu, na eternidade, o fogo está aceso. Está aceso eternamente. Você é uma candeia. Você não tem não, você é uma candeia. Tem candeia de todo tipo. Tem candeia baixinha, tem candeia magrinha, alta, gordinha. Candeia que fala português, candeia que fala chinês, candeia que fala japonês, candeia. Todo mundo é uma candeia. Candeia de cabelo comprido, cabelo curto, candeia que fala grosso, candeia que fala fino, tem de todo jeito. Só tem valor para a eternidade quando está cheio do óleo do Espírito Santo. Então, o fogo está aceso, repetindo, fogo está aceso, candeia você é, o Espírito que é o óleo está presente. Agora só resta fazer uma coisa, é juntar os 3 elementos. A candeia, o óleo e o fogo. E agora vai a pergunta. Eu estou fazendo um mistério tremendo da pergunta, mas é tão simples. Vocês vão ver que a resposta é mais simples ainda. A pergunta é o seguinte: o que te impede de ser batizado? Não é simples a pergunta? Super simples, né? Tem tudo aí. O fogo é do Senhor, da eternidade. O óleo é o Espírito Santo, que está presente conosco. Já está aqui.
E candeia você é, se juntar os três, vai acender a sua candeia e vai te preparar para ser arrebatado. Então a pergunta, o que te impede? Se nada te impede, o Senhor vai te batizar nessa manhã. Porque é desejo, isso é profético isso. E o próprio Jesus é quem vai nessa manhã andar do nosso meio e vai nos batizar, que é uma promessa dele. Vamos assentados mesmo como estamos. Vamos cantar este hino. Enquanto cantamos este hino, eu quero convidar os pastores aqui presentes. Pastores, evangelistas, ungidos, diáconos, rapidamente aqui no púlpito, aqui do lado. Os que estiverem no meio da congregação, para cá, venham para cá. Os que estiverem do meio para lá, fiquem lá atrás, por favor. E estamos nos preparando, cada um, enquanto cantamos, você vai dar a resposta para o Senhor. O que te impede? Feche os olhos e responda para Jesus Cristo. Glória a Jesus. Agora, o primeiro convite foi para os pastores. Agora o segundo convite para aquele que não foi batizado com o Espírito Santo ainda e que respondeu essa quarta pergunta dizendo que nada lhe impede, que quer. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo. Se você não foi batizado, ninguém vai se ajoelhar aqui para renovo do batismo. Você vai se renovar na sua casa, vai se renovar com jejum, com oração, madrugada, se acertando com Jesus. Agora é para batismo com o Espírito Santo. Essa figura do renovo não é imposição de mão, não. Imposição de mãos é para batismo. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, você pode se ajoelhar onde você estiver e nós vamos orar por você. E você que já foi batizado com o Espírito Santo, você vai ficar de pé e como nós, você vai orar pelo irmão que está do seu lado. Então está entendido? Quem não foi e quer, pode se ajoelhar onde estiver. Quem já foi batizado, vai ficar de pé e vai ficar orando pelo irmão que está do seu lado. Nós vamos aqui impor nossas mãos. Os pastores impõem as mãos, os companheiros, ungir os diáconos. E você que está de pé, você não precisa impor suas mãos. A imposição de mãos é para ministério, é para serviço. Mas você vai estar orando pelo irmão. Senhor, abençoa o meu irmão que está do meu lado, abençoa o irmão que está à minha frente. Como eu fui batizado, batiza o meu irmão também, Senhor. E o Senhor vai ouvir a nossa intercessão. Nós vamos interceder junto agora. E o Senhor vai ouvir a nossa voz. E vai batizar o nosso irmão nessa manhã também. Glória a Deus. Mãos estendidas. Onde cai de esteio endremiar. Aleluias. Dehai, suricanda lamahai. Filhos, Odre merianda e suriai. mais uma vez Anderihai, suriai. eu venho estar convosco Andre eriai shihala. nesta manhã. Surianda rei. Todo o aprendizagem No da malahai. nesses dias Dalamahai. foi a minha palavra Derianderi. transmitida, Kandari ai surihai. toda revelada Leiri mai suriai. à medida da busca de cada Dalamai um. surikai. Eu quero vos dizer Deri reiria. que a vossa vinda aqui Deri kandalamahai. foi para que aprendesse um pouco mais Odre meriei. da minha palavra Lai sirikai. concernente à minha obra. Ondralamahai. A minha obra é independente do homem. Deriai Ela caminha Erihai. porque eu sou o dono dela. Leiri shiriai. Não
levantará outra obra. Dalamahai. Esta é a única obra Anderiai. das quais eu vos convoquei e coloquei nela. Surikai. Esta manhã Andalamahai. eu quero derramar um pouco mais Deriai. da minha graça, Anderihai. do meu espírito. Lady Meriai. Os meus anjos já estão autorizados Sulamahai. a assistirem nessa hora. Derikandai Suri. E eu realizo Andarimahai. no vosso meio Suriei. agora o Andalamahai. batismo com o Espírito Santo. Andalamahai. As interrogações Lady Kandai de Suriai. alguns: Dolamahai. não sou merecedor ou merecedora, e não é mesmo, Dalamahai. mas o impossível é Sulamahai. comigo. Erikai. Eu quero derramar essa graça sobre vós. Dolamai Suriei. Confia, Deriandala. porque as minhas mãos estão estendidas. Lady Kandai Eu estou Suriai. queimando toda a palha, Dalamahai. tudo aquilo que não procede de mim, Anderimahai. e batizando com o Espírito Santo. Lai Suri. Glorifique o meu nome. Lamahai. Aleluia. Dai Suri. Andalamahai. Kandai Suriai. Glória a Deus. Surianda Shilama Suri. Siriala Mahai. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Algumas visões, pastor Jairo. Eu vi que é chegado ao ouvido de cada um e fazer a seguinte pergunta: o que você deseja? Pode pedir, porque a minha bênção eu já tenho derramado. E algumas pessoas aqui, umas 12, dizia assim: não sou incapaz de receber isto. O Senhor disse: essa sua atitude é boa, mas eu quero te dar esta bênção também. Não sou capaz de receber a bênção, né? Mas a atitude dele, glória a Deus. Que não é capaz, essa atitude é boa, mas o Senhor quer dar essa bênção também. Glória a Jesus. É porque a graça é imerecida, né, irmãos? Aquilo que vem da eternidade é imerecido, nós não merecemos nada. Nós somos imerecedores mesmo, incapazes. Mas maior ainda é a glória do Senhor. Maior ainda é a graça do Senhor, o amor de Deus que nos dá a bênção, sendo nós tão imerecedores como somos. Isso é para nós darmos glória a Deus. Pode falar outra palavra? Interessante, o senhor mostrava, à medida que o senhor falava, vários anjos. Eles estavam aqui presentes e eles agiam em vários irmãos e retiravam da vida daqueles irmãos impedimentos que poderiam impedir os irmãos de serem batizados com o Espírito Santo. Ele se dirigia aqui a vários irmãos e ele fazia aquela operação, e à medida que os anjos agiam, o óleo caía sobre esses irmãos e a cabeça desses irmãos ficava como que uma tocha de fogo. Glória a Deus. Aleluia. O fogo está na eternidade, o óleo conosco, a candeia, tudo aquilo que falamos, o Senhor confirmando uma visão, em 3 palavras, confirmando tudo aquilo que for falar, didaticamente, né? Confirmando o batismo com o Espírito Santo. Outra palavra? Quando
a mensagem era entregue, o senhor estava falando, eu vi que vinha um instrumento da eternidade e ele fazia simultaneamente em várias pessoas uma operação rápida. Era no ouvido, nas vistas e na boca, principalmente na língua. Esse instrumento ele operava nessa rapidez na hora que falava, principalmente, receba o meu Espírito Santo. Era no ouvido, né? Ouvido, olhos e boca. A operação do Senhor, né? Ouvido para ouvir a voz do Senhor, olhos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e na boca, e principalmente na língua, para falar. Nós vimos que durante a aula, um dos grandes benefícios do batismo com o Espírito Santo é o poder para testemunhar. É a nossa vida no altar do Senhor, né? Glória a Jesus. Alguma outra palavra ainda? O senhor mostrou também uma pomba na imposição de mãos. Esta pomba, ela batia as asas sobre a congregação. E ela tinha no bico um galho de oliveira. E à medida que ela batia suas asas, ela não saía do lugar, ficava sempre ali parado sobre a congregação. E ela batia suas asas, e na visão o senhor mostrava que daquele galho de oliveira descia um óleo. E à medida que a pomba batia as asas, aquele óleo ele ia salpicando tudo, sendo lançado sobre toda a congregação. E eu via que muitos irmãos eram batizados com o Espírito Santo, e alguns já chegavam nas suas igrejas sendo usados também com os dons espirituais. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. Nós vamos agora, enquanto cantamos este hino, o grupo vai estar cantando, aqueles irmãos que ficaram de pé, aqueles que não se ajoelharam, aqueles que já foram batizados, nós vamos solicitar que os irmãos aguardem fora do templo, da nave principal, que nós vamos permanecer aqui somente com os irmãos que se ajoelharam e com aqueles que vieram acompanhando alguém. Se você veio acompanhando alguém que veio com você, você pode permanecer também. Mas basicamente vamos ficar aqui somente com aqueles que se ajoelharam para o batismo com o Espírito Santo. Entendido?